Fala família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta quinta-feira, na parte da tarde do dia 31/10 de 2024. Eu venho aqui mais uma vez para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco, e nesse vídeo vamos falar do G6 do Campeonato Brasileiro que virou o G7. Bom, não vou falar agora de G8 nem G9, mas o Cruzeiro fez a sua vez, e aí mais vagas dessa Libertadores ou dessa pré-Libertadores irão aparecer no decorrer desse campeonato. Vamos falar muito também da preparação do Vasco e da notícia de alguns jogadores que já irão retornar e outros que serão comprados por clube que o Vasco emprestou esses atletas. E eu quero levantar aqui uma questão, porque olha só, final do ano tudo indica que pode rolar uma graninha maneira aí nos caixas do Vasco da Gama. Vamos falar também do juiz polêmico, ou melhor, o árbitro de vídeo para essa partida importantíssima do Vasco contra o Faísca, mando de campo dos caras, lá no Tapetinho. E aí, né, rapaz, eu vou te contar um negócio. Cara, até quando eu vou ter que aturar o Rodolfo Toschi Marques? E para poder finalizar, ainda vou trazer aqui, bom, cara ali que mexe com a grana do Vasco, falando que a dívida do Vasco, na Vasco da Gama SAF, na gestão da 7771, aumentou 350 milhões. Rapaz, já estourou o teto de 1 bilhão e 100, se realmente isso se confirmar. Então, depois da vinheta, você cola comigo aqui, porque eu tenho muitas informações para vocês. Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 100 mil inscritos aqui nesse canal. Não se esqueça, domingo às 20 horas terá nossa live comemorativa, pelos 100 mil inscritos aqui no canal. Não é emoção não, é refluxo mesmo. Então quer dizer, para você que chegou aqui, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de comentar, e para você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para sempre o YouTube te avisar quando nós subirmos aqui os nossos vídeos. Lembrando que hoje é o último dia do chinelo. A partir de amanhã, os vídeos das 5h30 da manhã e também das 4h30 da tarde voltarão ao seu horário normal. Bom, agora, para não ficar somente nas minhas palavras, como eu estava dizendo, o Cabuloso lá, ai, meu Deus do céu, Cabuloso é osso para quem tem rivalidade com os caras lá do outro lado. Mas, bom, a Raposa teve ali o Cruzeiro fazendo a sua parte, conseguiu se classificar para a final da Sul-Americana, e se no caso o Cruzeiro for campeão, vai ter ali mais uma vaga, de repente, sobrando para quem estiver depois do Cruzeiro. Lembrando que hoje na tabela do campeonato o Cruzeiro está em 8º. Como já vai rolar um G7 e eu vou te explicar isso agora, então quer dizer, se o Cruzeiro for campeão, aí já rola um G8 e pode chegar até ao G9. Outros também que fizeram a sua vez foi o Atlético Mineiro e o Faísca, que ontem também confirmou a sua classificação para a final da Copa Libertadores da América. E aqui, de qualquer jeito, já surgiu um G7. Já expliquei essa história várias vezes, não vou voltar no tema. Se você quiser entender melhor, no vídeo de ontem você vai ter noção do que nós estamos falando, mas o G7 aqui já está garantido. Então, o Campeonato Brasileiro, ele já virou G7, está aqui, ó. Brasileirão já virou G7. Após a confirmação do Botafogo na final da Copa Libertadores da América, ao lado do Atlético Mineiro, o Campeonato Brasileiro concederá mais uma vaga para o 7º colocado,
que disputará a maior competição de clubes da América. A pergunta que não quer calar, torcedor, o Vasco, ou seja, você acredita na classificação do Vasco da Gama para essa Libertadores de 2025? Deixa aqui a sua opinião, porque esse pensamento aqui do Juninho Machão da Gama é muito correto, tá? Botafogo na final da Libertadores e Cruzeiro na final da Sul-Americana. Duas SAFs de clubes que estavam falidos, ou seja, dois clubes que estavam falidos viraram SAF. Detalhe, o Ronaldo Gordão vendeu a SAF dele para um empresário que é torcedor do Cruzeiro, fez uma revolução em contratações e levou o Cruzeiro até essa final de Sul-Americana. E detalhe, tá? O ano passado o Cruzeiro entrou no lugar do Vasco, se lembra? Que os dois estavam ali, bem dizer, cabeça a cabeça, e o Cruzeiro conseguiu dar um salto e mordeu essa vaga de Sul-Americana. Outro grande detalhe é que o Vasco, né, enfim, vendeu o seu futebol, os ativos do futebol, e a gente sabe muito bem como é que está nesse momento. E ali o Juninho continua o seu raciocínio. Espero que o pensamento dos amarelos sejam, no caso ali da Sempre Vasco, que é o grupo político que ganhou, no caso das eleições, o grupo do Pedrinho, que os amarelos sejam, vamos lá, espero que o pensamento dos amarelos seja uma boa venda para investidor que tenha dinheiro para investir no futebol e que não tentem tocar o futebol sem dinheiro. Ou seja, o Juninho está falando que ele espera que, no caso, Sempre Vasco consiga um bom investidor que tenha dinheiro e que queira realmente ali trabalhar no futebol, e que o grupo político não tente continuar no modus operandi associativo tocando futebol sem dinheiro, porque hoje é exatamente isso que está acontecendo. Já foi dito até pelo próprio presidente Pedrinho, juntamente com seus pares, que o Vasco está passando pela situação crítica devido a toda a forma que a 777 operou dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Para mim poder seguir, ontem, está ligado que ontem teve um jogo de Campeonato Brasileiro, jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e aí, a tabela ficou exatamente assim. Hoje o Inter tem 53 pontos, ontem dizem que o Inter foi operado, o Império do Mal tem 55 e esse jogo foi empate. Tudo leva a crer que, se no caso o Inter tivesse vencido a partida, o Inter estaria com 55 pontos e o Império do Mal com 54. Dizem que lá também a arbitragem trabalhou a favor dos caras de vermelho e preto. Um outro detalhe é que só tem um time, tá? Que até esse exato momento tem um jogo a menos no campeonato. Na verdade, são dois. Para mim poder ser mais justo aqui, é o Atlético Paranaense e é o Atlético Mineiro. Esse jogo aqui é o da 19ª rodada, ainda não aconteceu, e o Atlético, que disputa duas finais, tem um jogo a menos, e aí no caso ainda pode ultrapassar o Vasco da Gama. Mas enfim, eu acho que o Atlético não vai precisar aí, né, no caso, porque, na minha opinião, pelo menos uma final o Atlético vai vencer. E eu acho que essa final aí contra o time da Gávea seria maravilhoso. Para mim poder seguir, a 32ª rodada vem aí, naquele ritmo de Halloween. E, cara, eu vou trazer aqui para vocês a tabela do campeonato. Pera aí, deixa eu só caçar ela aqui que eu coloco para vocês, porque a 32ª rodada vai chegar e aqui estão as partidas, beleza? Aí, 32ª rodada começa amanhã com Flu-C e Grêmio, jogo aí dos desesperados, não é verdade? Tem também no sábado, a partir das 16 horas, Bragantino e Cuiabá, e depois vem o Fortaleza versus o Juventude, ou melhor dizendo, Juventude versus Fortaleza. E vamos ver, né, como é que vão tratar o Juventude, porque olha, parece que o Juventude é o bola da vez, que marcaram para não deixar o Corinthians cair. O Atlético Paranaense enfrenta o Vitória, um outro jogo de confronto direto. E na segunda-feira tem um clássico, papai.
Corinthians versus Palmeiras. Cara, tomara que o Palmeiras aí dê uma saraivada, melhor dizendo, no time do Corinthians. Bahia pega o São Paulo. Bom, na terça-feira e também vai ter ali, ó, Internacional e Criciúma e Botafogo e Vasco. Nesse jogo nós estaremos lá no Engenhão, já estamos credenciados para poder transmitir ao vivo. Galera, me dá essa força, me dá essa moral. Na hora do pré-jogo, você que curte aqui o nosso trabalho, a última transmissão foi um espetáculo, foi uma mistura de narração com um cara que é muito fera, que é o Júlio Almeida, o narrador, juntamente comigo, que sou resenha, ali o Deco, sabe, das informações. Vamos ter, nessa equipe, está crescendo a equipe, teremos mais recursos à beira de campo, teremos recursos também para poder ir para a sala de imprensa lá, para a hora da entrevista. Então estamos montando aqui toda uma estrutura, mas eu preciso do seu apoio no momento ali do nosso pré-jogo e do nosso jogo. Você vai assistir o jogo lá, pelos canais lá, entendeu, da Globo, mas aí você multa lá e ouve nossa narração, porque ela é sem delay. Para poder fechar a rodada 32, está aqui, ó, Cruzeiro e Império do Mal em Minas Gerais, na quarta-feira, e também Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. E será como é que vem um Botafogo para esse jogo contra o Vasco? Uma coisa eu sei, quem vem aí no final do ano é o Figueiredo, em apuração, juntamente com o Rogério Scarione e ali o Deco da Colina. Eles tiveram a informação que o Figueiredo será devolvido pelo Coxa, que não vai exercer a sua prioridade de compra para poder contar com o atleta em 2025. O Coxa, que tem uma pequena chance de conseguir, eu acho que é 0,6, tá? Porcentagem ali de chance de poder voltar à Série A, então deve de mudar o planejamento, não vão querer gastar dinheiro, porque, enfim, e lá é SAF também, tá? É outra SAF aí também, mas não é do tamanho, com todo respeito, o Curitiba não tem a dimensão de torcedores também ali, eu acho que de cobrança do Vasco da Gama, e essa SAF aí também parece que não deu certo. Agora, onde o Vasco, tudo indica, irá fazer um dinheirinho, o Deco ontem estava impossível. Essas informações nós até trouxemos na nossa live do NTCast. Se você não está lá vendo, aí fica por fora das notícias quando vem fresquinha. E ali o Deco, em cima do laço, conseguiu apurar que parece que o Olímpia vai exercer a prioridade de compra pelo Manuel Capasso. Vale a pena ressaltar que o Manu Capasso foi comprado pelo Vasco por 1,5 milhões de dólares. Hoje que o dólar está o tantá, papai. Está batendo ali quase 8,5 esse valor de 1,5. Então, Vasco aí pode sim, nada demais, pedir 2 milhões pelo Capasso, que é um jogador novo ainda, tem sido um dos destaques lá do Olímpia. Uma outra coisa que eu quero te lembrar, que o contrato de empréstimo desse aqui, ó, é 31/12/2024. E esse aqui foi uma farpela maior, tá? Vasco gastou um dinheirinho maior no Orediano, pagou ali o que no caso o Vasco teve de porcentagem dos direitos do atleta. E agora o Cincinnati, esse aí eu acho que o Cincinnati vai colocar uma grana também, e se o Vasco não pediu pelo menos entre 4 a 5 milhões de dólares, para mim dormiu de touca, tá? Para mim deu mole. E aí, meu irmão, bom, Cincinnati não tem nada a ver com isso. Agora, o Vasco tinha que pelo menos lucrar na venda, que é um jogador de 24 anos, ou seja, novinho também, e tem mercado, tá? Eu tenho certeza que com essa temporada do Orediano, o Vasco consegue até um valor maior. Um outro detalhe é que o contrato do Orediano termina com o Vasco em dezembro de 2025. E para mim poder dar números finais aqui, pelo menos essa parte da informação, calma que o vídeo ainda não acabou, eu vou falar da preparação do Vasco e também do CFO, tá aqui, ó. Ao ser contratado na última temporada, o meia Dimitri Payet fechou um acordo com a diretoria da 777 Partners sobre uma ajuda de custo para trazer sua família ao Rio de Janeiro a cada 3 meses em sua moradia. Ou seja, o Dimitri Payet, ele vê a sua família, cara, é difícil, meu irmão. Eu não conseguiria, tá? De 3 em 3 meses. Lembrando que eu acho que o Dimitri Payet nunca ficou tão distante da família dele. Bom, ele quando foi jogar na Inglaterra,
Mesmo sendo francês, todo mundo sabe, cara, que da Inglaterra à França você vai de trem, né? É rápido, não é igual você atravessar de um continente para o outro, que é o caso, né? A família dele sai da Europa para poder vir aqui para o Brasil, América do Sul. E ali tinha um acordo desenhado, aonde, se liga, depois de algumas visitas dos seus filhos e da sua esposa, Payet percebeu que o valor era insuficiente e acionou seus agentes para renegociar a questão com a diretoria do Vasco da Gama, mas o adicional nunca foi assinado pela SAF. Com o retorno do controle do futebol, Pedrinho conversou com Dimitri Payet, e passou a pagar o valor complementar ao meia francês. Concorde você ou não, a família por perto fez Payet ter uma das melhores partidas com a camisa do Vasco contra o Bahia em São Januário. Para mim, se eu fosse aí, bom, o Pedrinho eu pedia, né? No caso, uma casa maior, alugaria, traria a família toda, pagaria escola, helicóptero, porque se ele jogar essa bola que ele jogou contra o Bahia, meu irmão, não tem a menor dúvida que o Vasco joga uma Libertadores o ano que vem. Para mim, renovaria até o final, pelo menos de 2025, aonde o Payet já estará com 38 anos e, no caso, se fosse se aposentar, já pensou? Ele e o Verratti se aposentando pelo Vasco em alto nível? Para mim seria sensacional, como diz o Fábio Torres. Para mim poder seguir, bom, próximo compromisso do Vasco é contra o Botafogo, galera. Isso vai acontecer em novembro. Marque na sua agenda, dia 5 às 21h30. Já falei que estaremos lá para você me dar essa moral. Não vou ser redundante, voltar no mesmo assunto, ficar naquele rame-rame. Mas o recado já foi dado. Então, quer dizer, jogo importantíssimo, tá? Se o Vasco vencer, e eu vou até ver aqui rapidinho essa tabela, quem o Bahia vai... Rapaz, o Bahia vai enfrentar o São Paulo na terça-feira, no mesmo horário que o Vasco irá enfrentar o time do Botafogo. Então, aqui nessa tabela de classificação, de repente aqui, ó, o Vasco, ó, pode, ó, fazer a boa e colar no Bahia com 46 pontos. Para isso, vai ter que bater o Faísca, que vem embalado, vem empolgado, final de Libertadores, mas também vem naquela ressaca, e eu não sei se todo mundo vai querer meter o pé até o dia 30, que é ali, no caso, a final, que vai ser em Buenos Aires, vai ser lá no estádio do Monumental, se eu não estiver enganado. Será que vão fazer uma musiquinha igual do Vasco? Contra o River Plate, sensacional. O Galo vai imitar essa música caso bata eles na final lá, né? Contra o Botafogo, sensacional, né? Não adianta, rapaz, ó. Bom, e aqui aí, só falta falar gol do Hulk Monumental, né? Aí é de cair na internet. Mas vamos lá, o Vasco tinha o seu retorno marcado para hoje. Ontem nós trouxemos essa informação e isso aconteceu na parte da manhã no CT Moacir Barbosa. Só que tem uma coisa que ninguém falou, todo mundo falou ali que o árbitro carioca iria apitar essa partida, mas ninguém se preocupou com o VAR, meu Deus do céu. E eu vou te lembrar aqui só essa situação, rapidinho, tá? Ó. Ih, acho que eu vou ter que carregar, será? Vou ter que carregar. Vou dar um pause aqui rapidinho no meu StreamYard. Quando tiver na agulha eu volto. Só um minuto. Pronto, agora já tá no ponto, galera. Aí, ó. Defesa. Você se lembra disso, não se lembra? Boa. Tô na área. Preciso ver o possível mão. Diagonal B. Pra mim tá natural. Daqui onde eu tô. Isso. Para, ponto de contato e me dá uma câmera que eu consiga ver o ângulo do braço. Aguarde seu canto. Segura, tá? 8B. Outro. Tô vendo só o ângulo do braço. Para o ponto de contato e me dá o ângulo do braço. Deixa eu ver se tem espaço entre o braço e qual câmera mostra. Vamos agora online. Aqui a PGM é boa, tá? A PGM é boa. Traz aqui, ó. Ah, é diagonal. 4A. Tu consegue ver
Virante, Antes, desde no o momento que início. ele chuta. Perfeito. Aí, ó, o braço, cuidado. Ele tá com o braço pra baixo, numa posição ainda permitida. Ele não amplia o braço, não faz um movimento adicional contra a bola. Ele só firma o braço que a bola tá vindo, não tem pra onde ele colocar o braço. Você vê ele uma forma de. Não, pô. Ele protege a mão e tá recolhendo, ele não faz um movimento de abrir, ok? Ele firma o braço, a bola ele tá num ângulo. Vamos ver se ele tá num ângulo antinatural ou natural, se ele tá só jogando o braço pra baixo. Na diagonal B, para no ponto de contato. Deixa eu só ver a posição do braço, tá? Perfeito. Se ele tá ampliando o espaço Vou parar corporal agora. ou se é permitido ou não esse braço, que a bola bate na mão, tá? A bola bate no braço. Só quero ver se no momento que bate, ele tá numa posição permitida e justificável para essa ação. Ele não tem mais onde ele colocar o braço. Ele tá. E aí depois, né, o Ramon Abate Abel falando, não, você tá enganado, o cara foi lá e ó, deu de lado igual com a FIFA, que você tem que furar o outro lado. Então, ó. E esse cara já cansou de prejudicar o Vasco, entendeu? E mais uma vez, o Rodolfo Toschi Marques vai estar na salinha do VAR contra o Vasco. Eu vou falar logo assim, contra o Vasco. Então, na época do jogo contra o Atlético Mineiro, eu falei, olha, preste atenção no VAR. E eu estou falando de novo para você. Preste atenção no VAR, porque ele vai estar aí, ó. Já está escalado, tá vendo aí, ó? Para essa partida. Então, quer dizer, cara, mais uma vez aí essa arbitragem condicionada, cara. Eu já não aguento mais ver esses caras contra o Vasco da Gama. Toda vez da escala tem sempre um negócio. Aí tu fala, olha, mas pô, tá tranquilo. E aí, acabou? Não. A dívida do Vasco, SAF, aumentou. Ué, gente, não vendeu para diminuir a dívida? Como é que aumentou? Ô, amor, como é que a dívida do Vasco aumentou se vendeu para pagar as dívidas, amor? Estranho, não? Então vamos ouvir aqui o CFO do Vasco. Meu Deus do céu, ô Jesus, vamos lá. A gente pode dizer que a dívida do Vasco SAF aumentou? Infelizmente, sim. Desde que a Vasco SAF foi criada, a dívida aumentou em cerca de 350 milhões de reais. Por que isso acontece? Como é que São vários motivos, como eu já falei. Não, para tudo. Volta. A dívida aumentou em cerca de 350 milhões de reais. A dívida aumentou em cerca de 350 milhões de reais. Desde que a Vasco SAF foi criada, a dívida aumentou em cerca de 350 milhões de reais. Como assim, cara? Você vende o clube para pagar 700 milhões de dívida e você descobre que a dívida aumentou 350 milhões. Ou seja, além de não pagar os 700 milhões, tem mais 350 milhões voando por aí com o nome Vasco da Gama. Quero receber. Rapaz, ó, eu vou te falar um negócio, cara. É difícil, cara, é difícil. Olha, meu Deus, olha onde esses caras enfiaram o Vasco. Por que isso acontece? São vários motivos, como eu já falei. Maior gasto do que receita, o pagamento dos juros das dívidas históricas, má gestão, não aproveitamento de todo o potencial comercial do Vasco. A receita do Vasco é muito menor do que ela deveria ser se você comparasse pelo tamanho da torcida em relação aos outros clubes do Brasil. Então, existem dezenas de ações mapeadas que nós vamos implementar para aumentar essa receita e reduzir os custos. Inclusive, ter um limite para o gasto do futebol. Você pode mandar a sua pergunta. Inclusive, ter um limite para o gasto do futebol. Então, paizão, tu já pode esperar que eles vão passar. Ontem veio um e falou, não precisa se preocupar, não vai mudar o plano. Ontem o CEO falou uma coisa, hoje o CFO tá falando outra. Ontem o Carlos Amodeu, não é isso? Amodeu é o amigo do Amadeu aqui do canal. Então, não vai mexer no futebol, não vai mexer na folha, o torcedor pode ficar tranquilo. Aí no final ali de você descobrir que aumentou a dívida para 350 milhões, ó. Os custos, inclusive, ter um limite para o gasto do futebol. Você pode... Inclusive, ter um limite para o gasto do futebol. Inclusive, ter um limite para o gasto do futebol. Rapaz, eu tô muito curioso para saber como é que vai ser o 2025 do Vasco da Gama. Sinceridade, cara.
E ó, é para ficar preocupado sim, porque até agora ninguém fala mais em investimento, em venda, se vai vender, se não vai, se eles vão dar um jeito de pegar um empréstimo aí, sabe, que não seja com a BTG Pactual, pelo amor de Deus, mas alguma coisa. Cara, cadê os vascaínos milionários, meu irmão, os influencers? Meu Deus do céu, ninguém vai conseguir tirar o Vasco, cara. Quando é que nós vamos sair desse buraco aqui, como disse o meu amigo Juninho Machão da Gama? Botafogo na final da Libertadores, o Cruzeiro na final da Sul-Americana, duas SAFs de clube que estavam falidos, mas aí o Vasco foi vender a sua SAF, botou na mão do Jorge Salgado e companhia KPMG. E até agora, meu irmão, ó, o que nós sabemos é que a dívida aumentou, mais 350 milhões, mas, bom, o que você tem de certo agora da boca do CFO, ao contrário da boca do CEO, é que o Vasco aí vai ter uma redução na sua folha, ou pelo menos na forma de fazer futebol, contratação. Foi isso que ele disse aqui no final desse vídeo e dorme aqui, irmão, ó, com esse pensamento, ó. Que nós vamos implementar para aumentar essa receita e reduzir os custos. Inclusive, ter um limite para o gasto de futebol. Você pode mandar. Então já vai ter um limite. Eu só quero saber qual é esse limite. Beleza? Bom, deixe a sua opinião sobre tudo que nós falamos aqui. Tem 26 minutinhos de vídeo bem objetivo, bem dinâmico. Passou rapidinho, não foi? Mas te enchi de informações. Se caso sair mais alguma coisa, fica no vídeo de amanhã, 5h30, porque, meu irmão, não tem jeito, nem que eu tenha que vir à noite. Eu venho pra cá de manhã, porque, né, camarão que dorme, a onda leva. Mas parece que o Vasco, ó, a onda já tem levado várias vezes, porque todo dia é uma história. E essas pílulas que o Vasco está lançando para poder esclarecer o torcedor que está acontecendo, está me deixando desesperado. Uma hora eu acho que o Pedrinho tem que vir para poder falar disso tudo, botar o CEO, o CFO, o jurídico, porque ontem o jurídico falou, tá? Ontem o jurídico falou que esses caras não pagaram a dívida porque não quiseram. Você não viu? Tá no meu vídeo de ontem. Vai ficar como recomendação agora, nesse encerramento desse vídeo. Beijão, fui que fui, galera.